Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 305. Agora que eu deixo para coçar a orelha, meu Jesus amado. 305, aparição de Jesus após sua morte. A Gênesis capítulo 15. Então, enquanto assim confabulavam, já esclarecemos isso no vídeo anterior, mas para dar sequência. Enquanto assim, os apóstolos confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis. Mas na perturbação e no medo de quem foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. De fato, eles estavam vendo um espírito. Eles não estavam vendo um corpo físico. Isso eu bato nessa tecla até morrer. Eles estavam vendo ali um espírito, ou melhor, um perispírito revestido com o teu espírito. E também eles estavam vendo porque eles eram portadores da vidência, que isso não é um fenômeno maravilhoso, miraculoso, paranormal. Os apóstolos não eram paranormais não, né? E Jesus lhes disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Agora eu fico a pensar. Jesus, de certa forma, tentando convencer os apóstolos de que, de fato, era ele. Então, existe muitos relatos que devemos ficar assim meio que atentos, porque Jesus, ele nada tinha que provar. É essa a questão. Quem de fato alguma coisa ali tinha que provar eram os apóstolos, porque Jesus não tinha que provar nada. Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Aí você pode dizer assim: mas Luiz, é devido à credulidade, à ignorância dos apóstolos. Então, se Jesus não fizesse dessa forma, não agisse assim, eles, não iam acreditar que de fato ali encontrava-se o mestre. Concordo. Sabe por que eu concordo? Porque isso tudo não deixa e não passa-se de símbolos que venhamos a refletir a respeito das nossas dúvidas que nós temos hoje. Será que é meu filho mesmo que psicografou? Será que é a minha mãe mesmo que psicografou? Será que é meu pai mesmo que comunicou lá no centro? Disseram que meu pai comunicou lá no centro, mas eu não sei, eu não estou acreditando que foi meu pai. Ué, mas por que você não está acreditando? Porque meu pai, em vida, ele me tratava como... ele me tratava assim, como uma bonequinha. Gente, mas até quando o espírito vai permanecer na erraticidade, no primitivismo? O ser evolui. É igual o senhor Cássio, por exemplo. Aqui na Terra eu posso dizer isso com todo respeito, que eu creio que a família não vai achar ruim. Mas nosso irmão, o senhor Cássio, não é aquele zero à esquerda que eu tive o prazer de conhecê-lo no corpo físico. Quem o vê hoje
Ah, não. Não, 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 não. Uma brita se transformou num diamante? Você entendeu a psicologia, né? Uma lata de lixo se transformou num diamante? Agora você entende que isso é um estudo, pelo amor de Deus. Esses termos aqui é para mostrar que ninguém dava nada por esse menino. Agora está reluzente. Agora ele, ao se manifestar, ao se manifestar através de uma materialização, ele vai ter que se materializar aquele zero esquerda, aquela lata de lixo. Porque se ele se manifesta do jeito que ele está aqui, todo mundo vai acreditar que é um obsessor, um charlatão, um mistificador. Até quando nós vamos viver desse jeito? Obsidiando os espíritos, permitindo que eles cresçam, que eles evoluam. Não, nós queremos Eurico Barçanufo com bigodinho. Bezerra de Menezes com aquele barbão dele, mais aquele cabelo imundo, aquele paletó de mais de 100 anos que não se lava, cheiro de cabo de guarda-chuva, só para satisfazer os ignorantes. Mas como já dissemos aqui, se Bezerra de Menezes ou o professor Eurico Barçanufo, com todo respeito, mas é até um elogio a esse Reinaldo Gianecchini, se ele se apresenta a alguns médios videntes na forma de Reinaldo Gianecchini, eu sou o professor Eurico Barçanufo, eu sou o Bezerra de Menezes. Que laço! Nós conhecemos Bezerra de Menezes e Barçanufo. Você é um charlatão, mistificador. Porque as pessoas querem ver aquela sujeira física do corpo. Gente, vamos permitir que os nossos entes queridos, né, que já retornam, vamos permitir que eles evoluam. Todo mundo tem o direito de evoluir. Eles também, nós também. Eu tenho um jeito de falar, mas vocês perdoam aí, né? Então, e Jesus lhes disse: por que vos turbais? Por que se elevam tanto pensamentos nos vossos corações? Olhai para mim, né? Para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então Jesus, naquele momento, disse aos apóstolos: o espírito não tem carne, o espírito não tem osso, né? Como vedes, né? Que eu tenho, quer dizer, que eu tenho. Aquela forma ali não tinha osso, não tinha carne. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma? Olha só. Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, naquele momento, ali se cumpria os desígnios de Deus, enviado não só por Moisés, enviado por Deus pelos bons espíritos a Moisés, como também pelos profetas. Então as leis se cumpriam
Jesus agindo daquela forma. Agora, ali, Jesus encontrava-se com o teu corpo perispiritual, o espírito e o perispírito, tangível, ao ponto, eu não sei se vai mostrar mais para frente aqui, que Tomé duvida e Jesus mostra a chaga e pede para que ele toque. E ao tocar ele constata que realmente é uma chaga. Mas isso é possível? Ora, mas como não é possível? Quantos milhões de materialização? Quantos casos de materialização? Francisco Cândido Xavier, várias vezes através do médio Peixotinho, creio que no Rio de Janeiro, procura aí, médio de materialização Peixotinho. Procura para você ver. Juntamente com Chico Xavier. Várias vezes Maria João de Deus, mãe de Francisco Cândido Xavier, se materializou através do médio Peixotinho. E existe várias fotos, Chico abraçado com a sua mamãezinha materializada através do Peixotinho. Então Chico abraçava sua mamãe, beijava sua mamãe. Materialização. É tão real que ali você abraça e você sente o calor. Você sente o coração daquela pessoa bater. Vamos dizer assim, você sente o perfume daquela pessoa. Que tem muitos que também exalam perfume, né? Então isso acontece muito. Então você sente o cheiro, o perfume daquela pessoa. Isso acontece até nas casas das pessoas. Às vezes, de repente, as pessoas estão assim, de repente... Nossa, que cheiro maravilhoso. Vai ver o cheiro de uma amiga, de um amigo, de um espírito que se faz ali presente. Às vezes a pessoa vê, às vezes a pessoa não vê, mas não deixa de ser uma materialização de um ectoplasma condizente àquele elemento, né? Ao perfume, né? Ao cheiro. Honorífico, né? Acho que é isso mesmo. Então, olha só para você ver. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, nós já esclarecemos isso. Tanto Moisés anunciou, né, Jesus, quanto os profetas, quanto também os salmos, todos antes do Cristo o anunciaram, né, anunciaram a sua vinda. Então, aquele momento ali se cumpria todas as leis e todos os profetas. Ao mesmo tempo, lhe abriu o espírito, a fim de que, ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras. Ele lhes disse: é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos. Então veja bem, eu não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores, mas não hoje, quando levamos ao conhecimento dos telespectadores a respeito de que tudo que aconteceu, tudo que ocorreu com Cristo, tudo foi planejado para que ele passasse. Então, tudo que ele passou aqui na Terra,
ele, como no script, ele ali colocou no script, ele revisou aquele script, ele sabia que ele iria passar por tudo que ele passou. Tá aqui, olha só para você ver. Ele lhes disse: é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofrer o Cristo. Ó, que se fazia necessário sofrer. É assim que está escrito, está escrito. Olha, se está escrito, é porque sabia que ia passar por aquilo ali. E assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. Agora, ressuscitasse dentre aos mortos. Ressuscitasse em espírito e perispírito. É essa a ressurreição. Em espírito e verdade, consumando-se os fatos. Dentre, olha só, ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. Dentre os mortos, mortos de solidariedade, mortos de entendimento, mortos de compreensão, mortos de conhecimento, mortos de virtudes, mortos de amor. Dentre os mortos ao terceiro dia. Então, ele ressuscitou, sim, dentre os mortos. Porque ressuscitar é reaparecer, é ressurgir, é retornar dentre os mortos de conhecimento, morto de sentimento, morto, zumbi, como vó mesmo nos diz, que ela na terra conhece nada mais que mortos vivos, vivos mortos, mortos de sentimento, mortos de conhecimento, mortos de compreensão, de solidariedade, mortos pelo excesso do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, mortos de avareza, mortos que não optam pela reforma íntima, pela mudança de caráter e de transformação de atitudes. Esses é que são os mortos. Os pobres de espírito é que são os mortos. Então Jesus reapareceu. Ressurreição é reaparecer, é ressurgir, é retornar ao meio dos mortos, em meio aos mortos. Olha aqui. Eles, é assim que... Não, eu para frente já. E ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. Porque ali já se fazia 3 dias que ele havia sido crucificado. Tá certo? Reapareceu no 4º dia, no 5º dia. Jesus, ele não só reapareceu no 3º dia, como ele continua até hoje, 2023, nos aparecendo. Como nós já dissemos nos outros vídeos. Você está com vontade de ver Jesus? Estou. Sai lá fora à noite e vai olhar as estrelas.
vai olhar as nuvens, vai olhar as plantinhas, vai rezar. Reza, ora por aqueles que se encontram em tudo quanto é tipo de situações de sofrimento. Pode ter certeza, como ele disse, toda vez que fizerdes a um dos meus, a mim que estarão fazendo. E se deixar de fazer a um deles, a mim que estarão deixando de fazer. O negócio não é brincadeira, não. E que se pregassem em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações. E que se pregassem em seu nome a penitência, mas não é essa penitência que se usa no catolicismo também não, tá, gente? E a remissão dos pecados em todas as nações. A remissão dos pecados. A oportunidade do ser em processo de evolução se redimir. Mas parece que não é isso, né? Que a gente vê. Por que a gente não vê isso? Porque os dogmas do catolicismo, eles abraçaram essas questões e modificaram como eles muito bem acharam, né? Então, em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido, mas, por enquanto, permaneceis na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Está vendo só como existe aqui algumas contradições? Ora, Jesus dizendo aqui, ó, os apóstolos aqui, ó, para você ver como foi modificado isso aqui, ó. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai. Nesse momento aqui, sabe por que eles modificaram? Porque não é o original, não é desse jeito aqui. Isso aqui é dogmas do catolicismo. Porque nesse momento aqui, Jesus leva ao conhecimento dos apóstolos que ele enviaria-nos o Consolador prometido. Por que aqui esse termo Consolador? Eu vos enviarei o Consolador prometido, que ficarás convosco por toda a eternidade. Por que eles cortaram daqui e acrescentar dessa forma aqui? Porque se eles aqui, Lucas, se eles permitem, né, se eles não corta de Lucas esse termo, todo mundo já teria associado que o Consolador prometido é o Espiritismo, a 18 de abril de 1857, o retorno do Cristo à Terra, através do cristianismo redivivo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo, Allan Kardec, juntamente com os bons espíritos, ergueram o tapete e retiraram lá debaixo do tapete o cristianismo redivivo, o Cristo que ali foi jogado embaixo do tapete, Deus, a inteligência suprema causa primeira, que foi jogado embaixo do tapete pelos orgulhosos, né, pelos chefes de religiões e tudo mais aqui no mundo, os egoístas, os orgulhosos, não é? Aqueles que sempre preferiram aparecer mais que Deus e que Jesus, enquanto muitos ainda esperam a vinda do Cristo. O espírita, verdadeiramente espírita, sabe que o Cristo já veio à Terra, já retornou à Terra a 18 de abril de 1857. E isso eu digo sem medo nenhum. Dizer isso com medo é abjurar o Cristo. Se você acha que eu vou abjurar o Cristo? De forma alguma. Então, olha só para você ver. Ora,
vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o Consolador, mas não, olha aqui, ó, eles modificaram. Vou enviar-vos o dom de meu Pai. O dom de meu Pai. Que cafonagem é essa? O qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permaneceis na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Que eu haja revestido da força do alto? Modificaram também esse momento aqui, essa passagem. Mas a gente respeita. A gente respeita, até porque isso aqui é um estudo, é uma comparação. À luz da doutrina dos Espíritos, você percebe quanto dá para a gente, né, esmiuçar. À luz da doutrina dos Espíritos, fica simples, fica fácil tudo que nós estamos estudando aqui. Mas distante da luz da doutrina dos Espíritos, olha, essas histórias aqui dos evangelistas, se contar num circo, a plateia ri mais do que as encenações ali no picadeiro do palhaço, com todo respeito ao palhaço, tá? Não é com todo respeito a passagem, não, porque a passagem ela é dogma, é lei modificada pelo o catolicismo. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.